Seja bem-vindo a mais uma edição das Safety Talks, parte de um ciclo de webinars dedicados à faturação eletrónica, realizados em parceria com a IDC. Uma iniciativa que conta com a presença de operadores de referência em vários setores de atividade e com a qual a Safety procura promover a partilha de experiências e discutir os principais desafios colocados pela transformação digital das empresas e o papel desempenhado pela faturação eletrónica. Dedicamos a edição de hoje ao setor das utilities, setor que desde muito cedo tem procurado desmaterializar os seus processos de faturação, tendo em conta, por exemplo, o elevado número de clientes com que se relacionam e também a complexidade de dados inerentes ao consumo deste tipo de serviços. Enquanto consumidores particulares, já estamos todos habituados a receber as nossas faturas, seja da água, luz, comunicações, em formato digital, mas vamos tentar perceber com os nossos convidados quais são os principais desafios da faturação perante os diferentes clientes e parceiros que fazem parte deste ecossistema tão dinâmico e competitivo como é o setor das utilities. O nosso primeiro convidado de hoje é Ricardo Almeida, Area Manager Accounting and Reporting da Galp. Ricardo, bem-vindo. Obrigada por estar connosco neste webinar das Safety Talks. Pedi-lhe que falasse um bocadinho da vossa experiência na faturação eletrónica, portanto, que tipo de soluções vocês têm implementados atualmente e que vantagens vos traz? Muito bom dia, Rita. É fantástica a jornada da faturação eletrónica. Nós, desde há alguns anos esta parte, procuramos desmaterializar todo este conceito do papel, migrar para um formato eletrónico, seja numa perspectiva inbound e ou outbound, de fornecedores e para clientes. São múltiplos canais, são múltiplos segmentos de negócio, complexidades distintas, realidades que trazem desafio para captar, angariar clientes, para que consigamos prosseguir com esta jornada, com esta transformação digital. É desafiante, continua a ser. É um processo complexo, não é? É complexo. Existem muitas empresas do tecido económico e empresarial português, nomeadamente pequenas e médias empresas, que ainda estão a dar os primeiros passos. Já existem muitas provas dadas de que, mais do que se justifica, olhar em frente, prosseguir com a implementação destas soluções, que são benéficas para todas as organizações. Porquê? Porque quais é que são as grandes vantagens e a lógica, não é, que faz às empresas hoje pensarem que não pode ser de outra forma, que faz todo o sistema, todo o sentido implementar este tipo de soluções? São muitas vantagens. Vou aqui diferenciar duas lógicas. Na lógica inbound, processo de receber faturas de terceiros, imaginemos toda a temática relacionada com expedição por correio, triagem, loteamento, tratamento do papel, todos os custos inerentes administrativos a este processo e, por conseguinte, o envio da correspondência dentro da organização, o backlog, tempo, tudo isto envolve um volume de custos muito significativo. A grande oportunidade que identificamos neste processo inbound é nós conseguimos, com a faturação eletrónica e com parceiros como a Safety, desmaterializar todo este processo e criar oportunidades para que as pessoas que estão afetas a estes trabalhos, digamos assim, poderem agarrar outras oportunidades de se envolver na organização. Na lógica outbound e medição aos nossos clientes, também é muitíssimo vantajoso, porque, vejamos, não há necessidade de expedir a fatura por correio, abrir o envelope em casa ou no escritório, na empresa, tratar destes dados. Isto causa uma complexidade e uma burocracia ao processo que pode, num ápice, em muito pouco tempo, ser descontinuada. Há muitos custos e também muitos recursos humanos também envolvidos que podem estar alocados a outras funções. Não é? Há muitos recursos humanos. Aquilo que nós assistimos desde que iniciámos este projeto de transformação digital de faturação eletrónica com a Safety é um declínio significativo de full-time employed neste tipo de atividades, como seja digitalização, triagem, correio, arquivo físico. E isto permitiu, desde a sua implementação, criar janelas de oportunidades para as pessoas se desenvolverem noutras áreas que produzem maior valor acrescentado e, claro está, o nosso foco sendo as pessoas, o reforço das suas competências comportamentais, mas também técnicas, permite aqui criar uma cadeia de valor e reforçar tudo aquilo que ambicionamos, que é competências digitais, projetos de transformação digital. Faturação eletrónica é um desses marcos que nós temos na Galp e a Safety tem sido esse parceiro que tão bons resultados nos têm permitido
E precisamente é uma transformação digital que que é mais alargante e é mais abrangente do que apenas a faturação eletrónica, mas qual é que é o papel que a faturação eletrónica assume nesta estratégia de transformação digital da Galp? Essencialmente, a desmaterialização do papel e nós estarmos agora capacitados para tratar data, quase que big data, todos os dados que estão incluídos numa fatura, sendo desmaterializados, assumem uma componente de integração direta nos nossos sistemas e permitem-nos, por exemplo, ao dia de hoje, ser benchmark mundial no processo de accounts payable. Temos um elevadíssimo percentual de faturas que são contabilizadas automaticamente por via do tratamento de dados. Os dados que constam na fatura eletrónica. Desenvolvendo um conjunto de algoritmos, nós alcançamos aqui níveis de eficiência estrondosos. Este processo de faturação eletrónica, seja inbound ou outbound, permite-nos colocar aqui bem vincada uma pegada tecnológica, mas também uma pegada verde, porque há toda a componente ambiental. Nós temos bem demarcado isso naquilo que nos propomos a fazer no dia-a-dia, e é a conciliação. Há aqui um binómio que permite que o resultado desta grande iniciativa vá muito mais além do que possa ser a desmaterialização do papel, os ganhos de eficiência que advêm da implementação. Aqui a minha grande mensagem sobre este tópico seria um incentivo para que as pequenas e médias empresas do tecido económico e empresarial português dessem um passo em frente. Não há por que esperar. Porque ainda há resistência, ainda se nota essa resistência por parte de algumas empresas, nomeadamente as empresas com dimensão mais pequena. Eu creio que a resistência ainda existe em algumas das empresas. No entanto, eu creio que pode estar mais relacionado com o desconhecimento. Perspectivam que se calhar é um processo complexo de implementar, mas uma coisa é certa, existindo o parceiro certo, com a competência adequada, aquilo que aparentemente é complexo torna-se fácil, e o impacto que tem no dia-a-dia das organizações é muitíssimo vantajoso. Portanto, há resistência sim, no entanto, acho que aquilo que temos assistido é gradualmente, muito por conta dos grandes players na indústria portuguesa, na economia portuguesa, e também com a legislação... Também arrastando as restantes empresas no processo, não é? Sim, e acabam por ser aqui a onda mobilizadora para que estas iniciativas se concretizem. E há várias soluções. Que projetos relacionados com a faturação vocês têm desenvolvido nos últimos anos e que experiências é que podem partilhar precisamente com essas empresas que estão agora neste momento a pensar vamos avançar ou não vamos avançar com a faturação eletrónica e com a transformação digital? Nós temos e mantemos um contacto permanente com todos os nossos stakeholders, sejam os nossos clientes e os nossos fornecedores, falando de múltiplos canais, B2B, B2C, B2G, e isto requer uma comunicação permanente para que a adequação seja feita sem necessariamente existir uma obrigação para que seja estabelecida a relação comercial de aderir à faturação eletrónica. No entanto, nós estamos agora a caminhar para que, decorridos estes projetos que já implementámos, na emissão, na recepção, com autofaturação também, que é uma solução muito atrativa, que estas pequenas empresas que não têm uma cadência e um volume de faturação tão grande podem utilizar, digamos assim. É desafiante. Nós vamos, à partida, Rita, prosseguir com uma estratégia talvez mais feroz daqui em diante, porque queremos ajudar também que as empresas, o conjunto de empresas que operam na economia portuguesa e não só, deem também um salto na sua transformação digital. Para nós, os ganhos são significativos. E para aí também é preciso perceber as diferenças, não é? Porque há muitas diferenças na relação e no contacto com os diferentes tipos de clientes, com os diferentes tipos de parceiros também que se estabelecem, não é? Há muitas diferenças, não estamos a falar aqui apenas de uma maneira de comunicar eletronicamente. Sim, nós estamos somente a falar de uma maneira de comunicar eletronicamente. Existem vários formatos, há opções de escolha, existem equipas distintas, organizações distintas que podem ter uma área de IT, que podem não ter essa área de IT,
tudo isso podem ser elementos ou não aceleradores daquilo que possa ser a interpretação do conceito em si, do que é a faturação eletrónica. Mas lá está, tendo os parceiros certos a trabalharem connosco, tudo é possível. Basta querer, basta existir esta vontade. Junto dos nossos clientes de utilities, por exemplo, no B2C, o approach ao mercado é feito com uma majoração na bonificação daquilo que possa ser a fatura a ser emitida ao nosso cliente. Portanto, há, de certa forma, da parte da Galp, aqui uma intenção de desmaterializar este processo, sinalizando uma majoração. No caso dos clientes B2B, não existe essa majoração, o volume também é muitíssimo diferente, estamos a falar de empresas, grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, operamos em diferentes segmentos de mercado e aqui vai muito por conta de um contacto de comunicações que são estabelecidas, de dar a conhecer as vantagens que daí advêm, porque tudo isto envolve, ao fim do dia, caixa. Quantos dinheiros temos no caixa? E uma coisa é garantida, numa perspectiva de quem recebe as faturas em formato eletrónico, invariavelmente cria-se previsibilidade naquilo que é a gestão da nossa tesouraria, do cash out, porque a fatura é emitida no dia, nesse mesmo dia está contabilizada, disponível para pagamento. Nas faturas que são emitidas aos nossos clientes também há uma segurança de que mais tarde não existem quaisquer tipo de contingências que podem decorrer do extravio do documento, da não correta interpretação. Simplifica-se muito o processo, não é? Simplifica-se muito. Ricardo, e estava a dizer que a Galp pretende ser ainda mais aguerrida na transformação digital, que, olhando para o futuro, que projetos consideraria agora cruciais que fossem implementados no futuro? Nós pretendemos prosseguir com a concretização de um grande objetivo, que é alcançar o 100% de faturação eletrónica, seja junto dos nossos clientes B2B, B2C, B2G e também de fornecedores. A par deste grande objetivo, que vamos conseguir seguramente com o parceiro que temos, estado a trabalhar, a Safety, propomos-nos também a fazer iniciativas para prosseguir com esta transformação digital. Robotização, Process Mining, BI, Analytics, Big Data, são grandes iniciativas que estão correlacionadas com a faturação eletrónica, porque há toda a temática captura de caracteres, todos estes caracteres que são digitais hoje em dia, permitem-nos prosseguir passo a passo com este grande desafio que tem sido esta grande jornada de viagem. E são desafios bastante ambiciosos. Ricardo Almeida, muito obrigada por ter partilhado a vossa experiência, a experiência da Galp no âmbito da transformação digital. Obrigada por estar connosco nesta edição das Safety Talks. Muito obrigado. O nosso segundo convidado deste webinar dedicado à faturação eletrónica é Joaquim José Costa, Head of Billing and Payments da NOS. Joaquim, bem-vindo. Obrigada por estar connosco nas Safety Talks. A NOS já começou este caminho da transformação digital há alguns anos. Conte-nos um bocadinho da vossa experiência, que tipo de soluções de faturação eletrónica é que a NOS tem implementadas neste momento, como é que tem sido esse percurso? Sim, nós, neste contexto de transformação e da faturação eletrónica, creio que importa distinguir um bocadinho os dois fluxos que temos e os diferentes segmentos que servimos. Na componente dos fornecedores, dado que estamos num contexto B2B, as nossas soluções de faturação vão para além daquilo que é só a faturação, incorporam também toda a componente da gestão de compras, o workflow de aprovação de faturas e de outros documentos financeiros, como notas de crédito, notas de débito. Portanto, esse processo está todo integrado. E o investimento que nós temos feito neste domínio já vem de alguns anos, o que nos permite hoje cerca de 65% daquilo que são os documentos dos nossos fornecedores já são todos integrados por esta via. Isto tem enormes vantagens, até para os fornecedores, em termos daquilo que é a celeridade dos processos, o encurtar os prazos de pagamento, também garantem um maior controlo no tracking que podem fazer sobre os seus documentos e a sua faturação. E, por fim, acaba por também ter a redução de custos vinda do papel e também a redução da pegada carbónica, que hoje é um tema por demais importante em termos daquilo que é os nossos objetivos de sustentabilidade.
Na componente dos clientes, temos diferentes modelos para diferentes segmentos. No caso do segmento residencial e PMEs, a nossa solução passa pelo envio do PDF numa notificação certificada e depois com um link para as nossas áreas de cliente, onde o cliente depois pode explorar a sua fatura e ter acesso a mais informação. Neste domínio, esta solução serve cerca de 1,3 milhões de clientes todos os meses. Isto significa que a nossa base está coberta em 75%. Portanto, ao ano estamos a falar de mais de 15 milhões de documentos que passam por esta solução. Depois, para o segmento corporate e administração pública, temos as soluções da EDI, que temos desenvolvido através do nosso parceiro da Safety, que no fundo passa pela integração direta dos documentos dos clientes diretamente nos seus ERPs e que depois avança nos processos de aprovação e workflow dos clientes. Portanto, diferentes soluções para diferentes segmentos. E para diferentes segmentos. E estamos a falar de uma melhoria não só dos processos, como também dos custos, que se reduzem bastante. É de facto um caminho sem retorno, ou seja, quando se entra pela transformação digital, sobretudo neste ano de pandemia, que percebemos que de facto não há outro caminho e o futuro passa mesmo por aqui. Sim, é verdade. No entanto, estes temas da faturação eletrónica nós vemos um bocadinho para além do tema dos custos. Obviamente que eles existem, a redução de custos está lá. Quando falamos de volumes da nossa magnitude, a redução dos custos é sempre algo que está muito presente, mas o que nós começamos a perceber foi que este tema da fatura, do investimento que nós fazemos na fatura, acaba por depois ter também muita importância para a relação que estabelecemos com os nossos clientes. A fatura é um touchpoint muito importante e, portanto, quanto mais nós avançarmos na desmaterialização deste tipo de processos, melhor conseguimos gerir esta relação. Há um conjunto de conceitos que são muito importantes para os clientes quando estamos a falar de faturas. Temas como transparência, clareza, autonomia, o próprio controlo e que em cenários de digitalização ou desmaterialização são muito mais fáceis de trabalhar do que num cenário de papel. Portanto, creio que a vantagem dos custos está lá, mas depois há um conjunto de outras vantagens que acabam por declinar desse nosso investimento na faturação eletrónica. E que projetos é que têm implementados nesta altura no âmbito da faturação eletrónica? Nós fizemos, se calhar destacava, 3 grandes projetos que fizemos recentemente. Um primeiro que teve muito impacto no segmento residencial e nas PMEs, que foi um projeto de paperless, basicamente uma iniciativa que iniciamos em 2019. Muito focada em aumentar a penetração da fatura eletrónica nestes segmentos. Foi um conjunto de iniciativas, porque exige um tracking muito apertado dessas iniciativas e tem que ser um bocadinho um projeto que seja transversal aos vários canais, mas isso permitir-nos que nós, neste momento, 75% da nossa faturação nestes segmentos já é feita por via eletrónica, portanto, nós nestes 2 anos crescemos cerca de 15% neste segmento. Depois fizemos também um projeto muito nesta lógica da transformação digital que teve a ver com o lançamento da nossa área de cliente e a app Nós. Nesta app nós disponibilizamos um conjunto de novas funcionalidades, exatamente muito em linha das oportunidades que surgiram da pandemia, porque o cliente possa, na área de cliente e na app, resolver um conjunto de use cases que de outra forma teria que os fazer em canal assistido e, portanto, ganha autonomia e flexibilidade na forma como gera. Por último, no âmbito da contratação pública, que eu acho que é uma área também bastante importante, desenvolvemos um projeto já nos últimos 3 anos com a Safety e em conjunto com a ESPAP, que é quem, no fundo, está a coordenar este tema da faturação eletrónica para a administração pública e que nos permitiu antecipar um conjunto de desafios que teríamos, dado que ele entrou em vigor agora no início deste ano. E, portanto, esse projeto permitiu-nos debelar um conjunto de desafios e que nós estivéssemos prontos logo no início de 2020, conseguimos estar a entregar faturas eletrónicas à contratação pública e, neste momento, já representa cerca de 1/3 dos clientes já estão neste modelo e mais de metade das suas faturas já são entregues por este modelo. E precisamente o caminho é esse, até por via da legislação que obriga a tudo o que é contratos públicos funcionarem através da faturação eletrónica. Como é que vê essa legislação? Já vi que se prepararam bem para a entrada em vigor da legislação. Vai ser importante até para impulsionar o setor privado a avançar com a transformação digital? Sim, eu diria que sim. Estamos
neste tipo de projetos em que estamos a falar de diferentes entidades com diferentes estágios de evolução tecnológica, é sempre difícil. Diria que estamos numa fase de construção, de adaptação, mas acreditamos que vai ser determinante e vai ser uma alavanca para que exista esta transformação digital, porque o Estado é um importante contratante e, portanto, funcionando como alavanca, vai garantir que todos os fornecedores sejam obrigados a, no fundo, aumentar o ritmo desta transformação digital e, por essa via, acreditamos que pode ser uma alavanca bastante para importante. nós é uma vantagem que de facto, esta lei entre em vigor. Sim, vem um bocadinho na linha daquilo que nós temos vindo a fazer. Para tudo o que é o setor privado, tipicamente os privados desafiam-nos, ou no passado desafiavam-nos mais para fazer avanços nesta componente, por efeitos de redução de custos, de flexibilidade, de movimento de operações para áreas que geram maior valor. Sempre fomos mais desafiados pelo setor privado e, portanto, agora também há o setor público a entrar. Achamos que vai funcionar como uma boa alavanca. Como é que foi ao longo deste último ano de pandemia? Acha que a pandemia impulsionou este tipo de processo e a importância, e sublinhou a importância da transformação digital? Deu aqui um empurrãozinho extra? Não tenho dúvidas. Na nós, este tema da transformação digital já existe há alguns anos e é um desafio que toda a companhia está muito comprometida. Mas este cenário de pandemia veio acelerar um bocadinho esse processo. Na nós, cerca de 40% de tudo que são interações de faturação e pagamentos, no fundo, temas de faturação e pagamentos pesam 40% de toda a nossa atividade. E, portanto, havendo agora esta iniciativa para nós avançarmos nesse processo, vai também permitir-nos trabalhar melhor todos aqueles que são temas de relação de cliente e, por isso, não tenho dúvida que vai acelerar, porque estes temas funcionam como alavancas para utilizar outro tipo de operações, como sejam o cross-sell, a ativação, desativação de serviços, tudo o que tem a ver com gestão de conta. Se os processos de faturação e pagamentos pesam 40% da nossa atividade, podem funcionar como uma alavanca para que outros também se juntem. Abre ali o caminho para a transformação digital no seu todo. E precisamente qual é que são os objetivos agora do futuro da nós em termos de transformação digital e que projetos é que consideraria que são essenciais a serem levados daqui para a frente? Nós temos, como digo, este é um caminho que nós vinhamos fazendo, aceleramos-lo agora e, portanto, a organização está toda muito comprometida com este tema, mas eu destacaria, se calhar, 5 iniciativas. Temos uma que eu já referi, que tem muito a ver com esta questão de aumentarmos a utilização dos canais digitais para tudo o que são operações que podem ser feitas em canais digitais e hoje são feitas em canais assistidos, por assim dizer. Isto dá outra flexibilidade e outra autonomia aos clientes e, portanto, a nossa área de cliente e a AppNós está continuamente a ser enriquecida com novas funcionalidades. Estas funcionalidades e a própria utilização das funcionalidades é construída com clientes. Portanto, nós construímos muito com o feedback dos clientes e só depois é que produtizamos. E isso tem-se materializado em um conjunto de novas funcionalidades que surgem a cada mês, porque nós temos uma lógica de implementação agile e, portanto, vamos sempre adicionando. E essa é uma das grandes iniciativas onde apostamos. Depois temos também um grande compromisso com os temas de marketing digital e personalização, muito focado em aumentarmos a penetração das vendas digitais, por oposição àquilo que são as vendas assistidas ou através de um canal mais assistido. Isso fez com que nós, no ano passado, cerca de 40% de todas as vendas já foram feitas num canal digital e duplicamos as vendas de equipamentos, já são feitas todas em canais digitais. Uma outra iniciativa tem a ver com o tema do RPA, que é a robotização, é também um tema que está muito premente e temos um modelo de implementação que cria compromisso das áreas e autonomia das áreas para realmente fazerem este caminho. Basicamente, nós temos um centro de excelência de robotização que contém um conjunto de valências, mas depois a implementação é feita de forma descentralizada por todas as áreas. Isso permite acelerar, ter mais ritmo e, ao mesmo tempo, ter um compromisso das áreas para fazer este caminho. O ano passado, robotizamos 120 mil horas de trabalho, sobretudo em áreas de back-office. Isso permitiu uma redução de custos de forma muito, muito significativa.
Temos também uma grande iniciativa relacionada com todos os temas do Analytics. Basicamente, nós estamos a desenvolver, alguns já são hoje uma realidade, de um conjunto de modelos analíticos que nos permitem perceber quando é que os clientes estão a ter uma má experiência com a utilização dos nossos serviços e, tendo consciência dessa situação, encaminhamos os clientes para resolverem os seus problemas em canais digitais. Problemas de sinal, problemas de acesso à internet. Nós conseguimos, através destes modelos analíticos, perceber quem é que está a ter essa má experiência e endereçar depois nos canais de resolução. Lançamos recentemente, mais uma vez nesta senda, aquilo que nós chamamos a terceira vaga da transformação digital. E isto tem muito a ver com a constituição de um conjunto de equipas com várias valências, não só tecnológicas, mas também de experiência da relação com clientes, e que no fundo tem um objetivo de, através de uma lente disruptiva, desenhar aquilo que vão ser as jornadas de cliente de futuro. E, portanto, desenhá-las já num formato digital, para que depois possam ser declinadas para outros canais. É uma iniciativa que foi lançada agora recentemente, mas na qual nós acreditamos que vamos transformar efetivamente aquilo que é a experiência dos nossos clientes. Estamos de facto a falar de uma revolução digital em curso, não é? Joaquim, muito obrigada por estar connosco nestas Safety Talks, partilhar também a experiência da nós, que tem dado importantes passos na faturação eletrónica e não só, e na restante transformação digital. Muito obrigada por ter estado connosco nas Safety Talks. Prazer foi meu. O nosso próximo convidado é Rui Roja, chefe da Divisão de Projetos e Sistemas de Informação dos Departamentos de Informática dos SEMAS de Almada. Rui Roja, bem-vindo, obrigada por estar connosco. Então, fala-nos um bocadinho da SEMAS, no caso de SEMAS de Almada. Como é que tem sido esta transformação digital e como é que tem gerido todo o processo? Olá, Rita. Antes de responder à sua questão, eu gostaria de agradecer aqui este convite de estar presente no webinar. Congratular também a Safety por esta iniciativa, porque acho que é importante termos aqui os vários players a falar sobre estes temas, partilhar experiências e boas práticas, é sempre importante. Respondendo à sua pergunta, portanto, os SEMAS de Almada, os SEMAS são os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada. A transformação digital é algo que já faz parte do nosso ADN. Portanto, os SEMAS de Almada já começaram a sua transformação digital há 30 anos, não é? Portanto, quando começámos a faturar os nossos clientes, porque antes não havia sistemas de informação, portanto, esses foram os primeiros passos na transformação digital. Isto para dizer o quê? Que a transformação digital não está a acontecer só agora. Portanto, isto é um processo contínuo ao longo do tempo, com os seus altos e baixos, não é? Portanto, há mudança, há adaptação e depois nova avaliação e voltamos a mudar e a adaptar. Hoje em dia, neste contexto, e agora quando falamos da transformação digital, estamos num outro contexto, não é? Com novas exigências, com novas tecnologias, e é nestas tecnologias que agora tanto se fala na transformação digital. Os SEMAS de Almada, para ter uma ideia, o primeiro estudo estratégico sobre sistemas de informação foi feito em 2001. Fizemos um novo recente, agora em 2020, portanto estamos novamente a fazer essa avaliação e ver para onde é que nos vamos dirigir. E já em 2001 o tema da fatura eletrónica já era elencado enquanto estratégia para os desenvolvimentos dos sistemas de informação. Hoje em dia continua a sê-lo, não é? Obviamente com uma nova tecnologia, com novos focos, mas continua ainda focado nisso. E como é que tem evoluído desde essa altura a fatura eletrónica, nomeadamente do ponto de vista de estratégia? Como é que tem sido essa evolução? Exatamente. A primeira solução que tivemos, implementámos-la em 2008, não quer dizer que fomos os primeiros, não fomos com certeza, mas fomos dos primeiros a ter uma solução de fatura eletrónica disponível para os nossos clientes. Portanto, em 2008 foi evoluindo, entretanto evoluímos para uma solução da Safety, que é a que temos atualmente em produção. A solução que temos em produção, neste momento, não está a dar a resposta toda que nós gostaríamos, porque ela foi dimensionada para uma taxa de adesão que neste momento já está muito superior. Em 2018, 2019, fizemos uma avaliação do mercado, o que é que havia de soluções de fatura eletrónica no mercado, e com uma análise de custo-benefício decidimos manter a solução da Safety, fazer um upgrade, e é nesse processo que nós estamos neste momento. Portanto, estamos a fazer um upgrade à solução da Safety
para nos dar a resposta à taxa de adesão que temos atualmente. Precisamente qual é o papel que a faturação eletrónica assume nessa vossa estratégia da própria transformação digital? A faturação eletrónica é fundamental, não é? Portanto, repare, a fatura eletrónica dá resposta a um conjunto de necessidades, não só dos nossos clientes, como dos nossos fornecedores e também numa perspectiva como é que eu vos hei de explicar? Uma perspectiva de dar resposta também aos nossos objetivos estratégicos. Repare, os Semaes da Almada têm 3 objetivos estratégicos, que é garantir a necessidade e a satisfação do cliente, garantir a sustentabilidade da organização e garantir a sustentabilidade ambiental. Nestes 3 vetores, a fatura eletrónica é fundamental. Nesta perspectiva. Portanto, assume um papel central no âmbito da transformação sem dúvida digital. E no futuro, que projetos é que considera fundamentais no âmbito da transformação digital? Repare, tal como mencionei, temos um estudo estratégico, não é? Esse estudo estratégico dá-nos aqui algumas orientações. As principais orientações é no sentido de desmaterializar os processos, mais do que temos, e esta desmaterialização não passa apenas por uma digitalização, isso nós já fazemos. Passa por uma digitação, ou seja, eliminar a introdução de dados, otimizar os processos e, obviamente, que a fatura eletrónica é um desses... O início, não é? Abre o caminho para isso. Exatamente. Não temos só o processo da fatura eletrónica, este é um deles, mas esse é um dos que abre o caminho para isso. Um outro tema importante, portanto, é as integrações dos nossos sistemas de informação, para ter uma continuidade nos vários processos. Isto são os 2 focos principais, portanto, desmaterialização e integração dos sistemas. Fatura eletrónica, novamente, na parte da integração também é tema. Depois, obviamente, estamos focados noutros assuntos, como a internet das coisas, a realidade virtual, a realidade aumentada, que são tecnologias que, para o contexto dos Semaes da Almada, nós temos noção de que a médio prazo vão fazer nova transformação digital na nossa organização. E quais é que são as grandes vantagens e os grandes benefícios que os Semaes da Almada procuram neste tipo de soluções, no tipo de faturação eletrónica, nos sistemas de transformação digital? O que é que vos permite? É a melhoria dos processos? É a redução dos custos? Quais é que são as vossas prioridades? Ambos, não é? Portanto, estamos sempre focados, obviamente, na redução dos custos, por causa da sustentabilidade da organização, mas também na melhoria dos processos e, com isso, também há a redução de custos. Mas aqui o grande foco é diminuir o tempo de trabalho que os colegas têm para tratar o processo da faturação, tanto para os nossos clientes como as faturas que recebemos dos nossos fornecedores. Portanto, esse é sempre o foco. Para a Rita ter noção, em termos de número, e principalmente com esta questão da pandemia, para ter noção, os Semaes têm cerca de 107 mil contratos. Isso quer dizer 107 mil faturas todos os meses. Não é? Para a escala dos Semaes é significativo. Seria muito papel, não é? Seria muito papel, exatamente. A primeira estatística que eu consegui recolher, em 2014 tínhamos apenas uma adesão de 4%. Em fevereiro de 2020, portanto, antes do primeiro confinamento, não é? Nós tínhamos uma taxa de adesão de 21%, que já é significativo. Como é que foi durante a pandemia? Passámos para 26%, portanto foi uma adesão de mais 5% dos nossos clientes. Isso refletiu-se em quê? Em menos 5 mil faturas que eram todos os meses impressas a mais, que neste momento não o são. Ou seja, 60 mil por ano, para fazermos as contas assim ao ano, tem outro impacto. Claro que isto comparado com os números dos nossos colegas, estivemos a falar há pouco da Galp, da nós, é pouco, mas para a dimensão dos Semaes, 5 mil faturas a menos todos os meses é significativo na redução de várias coisas. Não é? E no cenário ideal seria que todos os clientes recebessem claro que sim, claro a fatura via eletrónica. Esse é o desafio. Faz parte, então, é ponto crucial do vosso ponto de vista, no ponto de vista estratégico para o Semaes? Sim, claro que sim. A questão dos 100% é algo que temos o foco, mas sabemos que é um desafio extremamente difícil, porque temos alguma população envelhecida que nem toda está apta para receber a fatura por esta via, não é? Esse é o desafio. Mas... Quais é que são os grandes desafios e as diferenças também lidando na abordagem da faturação eletrónica com os diferentes segmentos
Ok. Sim, na relação entre os nossos clientes, digamos que não são empresas, o business do client, o foco principal é no marketing, na publicidade, que não o temos feito muito exatamente porque estamos neste processo de transição para uma nova solução, mas temos já planeado este aumento deste marketing relativamente à adesão da fatura eletrónica, está planeado e, portanto, o foco principal é esse, é aumentar a adesão, sabendo que é difícil, exatamente pelo que eu referi, por causa de termos alguma população mais envelhecida, mas passa muito por aí. Quanto ao segmento do business to business, portanto, os nossos clientes que também são empresas, também com esta nova solução e o envio por EDI, vamos com certeza ter uma adesão muito significativa. Aliás, já temos uma lista de todas as empresas que mal a solução fica em produção, que estimo seja este mês ainda, vão ter já a fatura eletrónica também por essa via. Quanto à parte, noutra perspectiva, portanto, o business to business, em que nós somos o segundo B, digamos assim, Exato. enquanto, portanto, a recepção das faturas dos nossos fornecedores. Também já temos alinhado qual é a solução, não está em produção ainda, porque como tivemos que alterar o nosso sistema contabilístico, e lá está, a fatura eletrónica tem que integrar com o nosso sistema contabilístico, portanto temos que migrar para o novo sistema do SNC, o novo sistema contabilístico da Administração Pública, e com este novo sistema contabilístico, quando entrar em produção, aí sim já temos esta solução e temos também totalmente o processo desmaterializado. Portanto, está analisado, está planeado, este ano ficará em produção, é o que está em plano. Ou seja, Rui, vocês neste momento estão mesmo em marcha com a transformação digital. Sim, sem dúvida. Portanto, eu acho que nunca parámos, mas pronto. identificar quais é que são os principais desafios que a Safety também pode contribuir para vos agilizar e acompanhar-vos nessa vossa caminhada. Nesta caminhada, sim. Não, a Safety já nos está a ajudar na solução que está neste momento em desenvolvimento e está-nos a ajudar também na parte de fornecedores, porque nós provavelmente iremos também para a solução da ESPAP, em que a Safety também é parceira, portanto ela ajuda-nos, obviamente, em ambas as vertentes, não é? E todo o apoio que a Safety nos tem dado exatamente no processo também de comunicação com os nossos parceiros, empresas, não é? Para promover um aumento da taxa de adesão da fatura eletrónica. E sendo que há cada vez mais essa adesão, que é um caminho que vai começar a ser trilhado com outra intensidade. Eu acho que daqui a uns anos nós já não vamos estar a falar do que é fatura eletrónica para empresas, principalmente, bem entendido. Fatura eletrónica entre empresas, o que é isso? Fatura em papel entre empresas, não vai existir. A transformação digital já está a acontecer, não é? Nem mais, é isso mesmo. Rui Roja, muito obrigada. Agradeço imenso ter estado connosco nas Safety Talks. Muito obrigada. Obrigado. O nosso último convidado da sessão de hoje é João Rosa Santos, diretor de operações B2B da EDP Comercial. Está connosco remotamente. João Rosa Santos, muito boa tarde. Obrigada por estar connosco. Bem-vindo. E começo por perguntar que tipo de soluções é que a EDP tem implementadas atualmente, tanto na perspectiva dos clientes como dos fornecedores, no que respeita à faturação eletrónica. Em primeiro lugar, boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite que a Safety nos fez para estar presente nesta sessão. Para nós é bastante importante. O tema da faturação eletrónica é um tema que para nós é um tema absolutamente central, uma vez que, quer pela eficiência na comunicação, quer até pela questão dos custos que nós temos com o envio das faturas aos nossos clientes, é um tema que assume uma importância fulcral na nossa estratégia. E, portanto, nesse sentido, é um tema que nós temos na nossa agenda, uma vez que nem todo o parque de clientes, e no caso em concreto dos clientes empresariais da EDP Comercial, tem o serviço de faturação eletrónica, é para nós absolutamente central, no plano estratégico, ter todo o universo de clientes coberto com o serviço de faturação eletrónica. E de que forma é que a faturação eletrónica contribui, de facto, para essa melhoria dos processos e também para a redução de custos na empresa? De custos, desde logo, porque
investimento que temos, ou o custo que temos anualmente com a impressão das faturas, a envelopagem e a distribuição postal, que, grosso modo, no caso do setor empresarial, representa cerca de 2 milhões de euros ano, portanto, é um valor com bastante dimensão. Para ter uma ideia, no grupo EDP, com o segmento residencial, são cerca de 14 milhões de euros por ano que nós temos com o custo, com o envio de faturas aos clientes. Portanto, estamos a falar em valores com muito peso. E, portanto, é absolutamente central na questão da poupança e, portanto, no processo de desmaterialização da comunicação que temos com o nosso cliente. Por outro lado, é muito mais eficiente o processo de faturação eletrónica no envio da informação ao cliente do que em papel. E isto porquê? Porque a faturação eletrónica, nós quando pensamos na faturação eletrónica, muitas vezes pensa-se que é a réplica, o PDF da fatura que enviamos ao cliente, mas não é isso que se passa. O que se passa é que o mais importante para o segmento empresarial é, de facto, nós enviarmos os ficheiros das faturas que são integrados nos sistemas financeiros dos próprios clientes. E isso permite, não só a nós, mas também aos próprios clientes, uma poupança importantíssima na gestão desta informação e na integração desta informação nos próprios sistemas comerciais dos clientes. Ou seja, assume um papel aqui grande no âmbito de uma estratégia de transformação digital global da própria empresa. Quer connosco, EDP, quer com os próprios clientes. Porque, obviamente, a partir do momento em que os clientes integram toda esta informação que vai em ficheiro, integram nos seus sistemas comerciais, é muito mais fácil a correção de faturas como depois procederem ao próprio pagamento. E para nós é essencial isso, porque, obviamente, um dos temas críticos numa operação comercial é a não existência de dívida. E não existindo erros, não existindo dúvidas na conferência dessa informação por parte dos nossos clientes, permite-lhes fazer o pagamento dentro dos prazos que estão estipulados. Portanto, para nós é... Portanto, há uma eficiência muito maior de todos os processos e também a consequente redução dos custos associados a eles. E que projetos é que têm relacionados com a faturação, têm desenvolvido nos últimos anos e que balanço é que fazem desses projetos? Bom, os projetos são um sucesso, ou seja, cada cliente que nós passamos de um processo de faturação direto, que é como nós chamamos a faturação em papel, para um método digital, é absolutamente essencial, quer do ponto de vista da poupança, não é? dos custos que nós temos com a passagem do modelo de papel para o modelo de faturação, quer também no valor da própria dívida que nós temos que gerir continuamente. Que nos últimos tempos se tem verificado que há uma razão direta entre a passagem de faturação eletrónica e a diminuição de dívida. Okay? Isso por um lado. Por outro lado, em todo o tema ligado com a desmaterialização, nós gostávamos até, no limite, que nem fosse necessário enviar esta informação aos clientes. É que os clientes, na sua área de cliente, no site da EDP, pudessem consultar todo o seu extrato, toda a sua conta corrente, todo o seu extrato de conta que têm dentro da EDP. Portanto, é absolutamente estratégico para esta transição digital, de facto, que a comunicação com os nossos clientes se faça sob este suporte digital. E estão próximos de lá chegar, ou seja, não, ou ainda há muito papel envolvido? Ainda há. Para ter ideia, nós temos cerca de 31.400 clientes empresariais, distribuídos pelo segmento de Estado, pelas PMEs e pelas grandes contas. Mas isto, em termos de número de clientes, não tem uma razão direta com o número de faturas que enviamos, porque há clientes que têm mais do que um local de consumo. E se nós, analisando essa perspectiva de locais de consumo, o valor é praticamente triplicado. Ou seja, nós temos 31 mil clientes, cerca de 31.400 clientes do setor empresarial, mas estamos a falar de um universo de locais de consumo de cerca de 132 mil locais de consumo. Portanto, mas só temos uma taxa de penetração de 75%. Ou seja, ainda temos aqui 25%, que é uma boa fatia que ainda falta conquistar. E é um desafio tanto maior quanto esta taxa está mais ou menos cristalizada desde há alguns anos.
Ou seja, os clientes, numa primeira fase, tiveram muito receptivos a passarem para a faturação eletrónica, mas digamos que estes representam o último bastião que está, digamos, a custar de escoar do método tradicional, da faturação em papel, para a faturação eletrónica. São os grandes desafios de futuro. A curva de crescimento nos últimos anos tem sido muito tenue. João, e este ano entrou em vigor a legislação que obriga a contratação pública a funcionar com a faturação eletrónica. Como é que vê esta entrada em vigor da nova lei e de que forma é que também a EDP Comercial se preparou neste sentido? Bem, nós já estávamos preparados para isso. Ou seja, nós conseguimos antecipar em cerca de 2 anos para essa medida. Portanto, quando a lei entrou, nós já tínhamos isso preparado. Para nós é ótimo, porque a penetração no setor Estado até é mais baixa. Portanto, eu falei em números médios, mas a penetração da faturação eletrónica no Estado é cerca de 5% mais baixa do que no resto dos segmentos. Ou seja, enquanto temos segmentos onde a taxa de penetração está na casa dos 80%, no Estado está nos 70%. E, portanto, para nós é importante, é uma ajuda, até alavanca o crescimento da faturação eletrónica no segmento de Estado. Aquilo que nós temos verificado é que o segmento de Estado é muito amplo, ou seja, nós temos desde organismos públicos, setores ligados ao Estado, às autarquias locais. Portanto, temos aqui um espectro de clientes muito diferenciado. E aquilo que verificamos é que muitos clientes, pese embora seja obrigatório o envio da faturação em formato eletrónico, muitos deles ainda querem em simultâneo a faturação eletrónica, mas a faturação em papel também. E, portanto, ainda há este caminho a percorrer. Ainda há esse caminho a percorrer. Mas sinto que, por exemplo, que essa obrigatoriedade que se aplica ao setor público acaba por impulsionar também o setor privado a ir pelo mesmo caminho? Acaba, embora o privado tenha começado mais cedo a fazer esse caminho. Mas eu acho que isto é uma boa prática que eu acho que vai influenciando ambos os segmentos de mercado. Mas e precisamente quais é que são as principais diferenças, os principais desafios que destaca nas diferentes estratégias e abordagens consoante os diferentes segmentos? Ora bem, das grandes contas, ou seja, os grandes clientes, isso está claro, é uma evidência, porque muitas vezes nas grandes contas um cliente não tem só um local de consumo. Isso acontece nas grandes indústrias, que é um cliente, um local de consumo. Mas temos grandes contas em que têm um sem número de pequenos locais de consumo. E, de facto, a complexidade da fatura é tão grande que só a incorporação desta informação nos seus sistemas comerciais é que lhes permite ser mais rápidos e ter também uma poupança evidente do lado da sua operação, por forma a poder gerir esta componente de custos com a energia. E, portanto, isso é absolutamente, é uma mais-valia absoluta para os nossos clientes, de facto, aderirem a este sistema. O mesmo se passa com o Estado, porque, veja, se for uma autarquia tem imensos locais de consumo, desde o próprio edifício da Câmara Municipal, à iluminação pública, às bibliotecas, às escolas municipais, quer dizer, são um sem número de locais de consumo. Portanto, só com a faturação eletrónica e integrando esta informação nos seus sistemas financeiros é que lhes vai ser mais fácil gerir toda esta informação. Portanto, é absolutamente crucial. E olhando nessa perspectiva para o futuro, João, que projetos, que prioridades identifica como cruciais agora para os próximos tempos no âmbito dessa transformação digital? Eu diria 2. A primeira é continuar, obviamente, a vender a solução de faturação eletrónica em detrimento da faturação em papel. Essa, digamos, que andamos a fazer há um bom par de anos e vamos continuar a fazê-lo. Ou seja, o cliente tem que tentar, ou temos que vender ao cliente, de facto, a ideia que acrescenta valor para a sua organização, uma vez que vai eliminar desperdício esta conferência em papel, e, portanto, esse caminho vamos ter que continuar a fazê-lo. O segundo ponto é, de facto, termos também na nossa área de cliente toda a informação por forma a que o cliente, em qualquer altura,
possa ir consultar toda a informação que necessita numa lógica de self-service. E, portanto, retirar um extrato, retirar uma conta corrente, fazer um pagamento reunindo um conjunto de faturas, esse é o outro dos nossos objetivos principais. E nesse ponto de vista, a Safety consegue-vos ajudar nesse caminho? Consegue, porque um dos principais, nós temos alguns clientes cuja forma de pagamento é via Safety e, portanto, e que passa exatamente por integração dessa informação nos sistemas comerciais dos próprios clientes. E é exatamente aí que se prende, de facto, esta parceria que nós temos com a Safety em conjunto com alguns clientes. Com o objetivo futuro de eliminar de vez o papel e passar para a transformação digital. Um dos clientes de referência que temos, ou não é um cliente, é uma plataforma de compras do Estado, que é a SPAP, que de facto, em que os clientes associados à SPAP podem usufruir das vantagens de escala que a EDP Comercial oferece a esses clientes, e é com a Safety que nós trabalhamos juntamente com essa plataforma do setor público. João Rosa Santos, muito obrigada. Foi um prazer tê-lo aqui connosco em mais uma edição das Safety Talk. Muito obrigado. Boa tarde. E assim terminamos mais um webinar do ciclo Safety Talks. Voltaremos a ver-nos em breve noutros webinars dedicados à faturação eletrónica nos vários setores de atividade. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Fique bem.